Sinto muita saudade porque ela foi o baluarte da nossa família. Se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e um endereço. Você foi muito importante em nossas vidas. Era uma verdadeira mãe do coração. Te amamos muito. Deus te deu o reino do céu por descanso. Foi aqui que nasceu a primeira rosinha do nosso jardim, se transformando depois a flor mais bela. Quando eu saí com ela, eu tive a impressão que ela não voltaria com vida. E realmente não voltou com vida. História de vida de Maria da Cruz Parente, conhecida como Naísa Oia. Nasceu na fazenda Mulungu em 3 de outubro de 1930 e ficou no Ouro Preto até julho de 1931. Eu tive duas mães. Uma foi a minha. E minha mãe me entregou a ela. Então ela tomou de conta de mim, da minha família. Nunca disse que eu era feio. Sempre estava do meu lado. Então eu tenho que dizer a ela que Deus ajuda ela e a meu povo tudinho, que já foram os que estão vivos, e bota num bom lugar, e quando for para mim, me levem para lá. Está fazendo o ano que você partiu. Deixou a gente com muita saudade, muita falta, lembrando sempre de tudo que você fazia. Do respeito que a família tinha por você e você também tinha pela família. Quando acontecia alguma coisa que você não gostava, era bastante seu olhar que a gente sentia e lembrava de pai, porque pai era assim, o olhar era quem respondia. Em agosto de 1931, passaram a morar na fazenda Minadu, município de Serrita, propriedade do seu avô paterno, que veio a falecer em fevereiro de 1933. Falar de tia Ia é falar da minha vida, da minha história, da minha infância, de tudo. Com tia Ia eu aprendi a andar, ela me ensinou a andar, passava as noites comigo. Eu acordava a noite inteira, ela ficava a noite inteira comigo, me cuidando, me alimentando. Meus primeiros passos foram com ela, minha adolescência foi com ela. Ela esteve presente em todos os momentos da minha vida, né? Minha outra mãe. Amada Ia, felizes os que tiveram a oportunidade de conviver contigo. Felizes os irmãos que tiveram os teus cuidados. Felizes os sobrinhos que foram estudar lá em casa e tiveram o teu amor, carinho e dedicação. Seus pais continuaram morando no Minadu e Naísa, como filha mais velha, sempre ajudando aos pais, tirando leite das vacas. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu aiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Tia Ia sempre foi um sim nas nossas vidas. Tia Ia hoje é um espírito de luz. Lembrar de tia Ia é lembrar daquela mulher dedicada, tão carinhosa, que sempre quando a gente chegava na casa de vovó dela, de tia Áurea, tinha aquele bolo de leite, aquele bolo de goma delicioso, e sem falar nos domingos do Dia das Mães, que é inesquecível para todos nós.
aquela comida maravilhosa, aquele macarrãozinho que hoje na minha casa eu faço esse macarrão, é a cara dela, é aquela bola de carne que é uma delícia, gente, que não tem como deixar passar esse branco. Eu tenho certeza que todo mundo, por falar uma coisa de tia Ia, vai falar sobre essa dedicação que ela tinha com... Seu pai, sentindo a necessidade de alfabetizar os filhos, não conseguiu professora pelo município e contratou a professora Isaura para ensinar seus filhos até a 4ª série do ensino fundamental. E querendo que seus filhos continuassem estudando, comprou uma casa em Salgueiro, pediu à sua mãe Dondon para acompanhar suas filhas, Naísa, Ia e Aura, naquilo que elas precisassem com os outros irmãos. Ela foi nossa segunda mãe para todos nós, irmãos, os sobrinhos que foram estudar, ela cuidou de todos. Ela era muito querida, muito especial, muito boa. Renunciou a si mesma porque era uma pessoa de um amor extraordinário para com todos. Alô? Alô? Quem fala? É Cristina, tia Ia, tudo bom? Oi, minha filha, tudo bom? Como foi a chuva aí? Foi grande mesmo? Ah, tá bem chovido, viu? E tá tudo em paz por aí? Tá, minha filha, graças a Deus tá tudo em paz. Tá bom então, querida. Pois um beijo grande, viu? Sexta-feira eu ligo de novo. Filha. Deus que te dê muita paz, muita saúde. Saudade de vocês, um beijo. Outro, filha. Acredite que quando ela veio, quando ela nasceu, Deus lhe deu uma missão. E essa missão, acredito que foi de servir, porque ela servia a todos. Quando meu pai adoeceu, se internou em Serra Talhada, fez uma cirurgia, mas essa cirurgia apareceu complicações. Então, a gente levou ele para Barbalha, para Juazeiro do Norte. Lá ele passou muitos dias internado, se não me engano, foi 22 dias. E ele emagreceu muito, perdeu muito peso. Quando ele chegou, eu lembro que ela todos os dias levantava às 5 horas da manhã e fazia aqueles caldinhos bem gostosos, dizendo que era para papai tomar, porque ele ia recuperar o que tinha perdido na doença. E isso ela fazia todos os dias, ela não se cansava. Ia foi mãe, foi irmã, foi tudo para mim. Eu me casei muito nova, sabia de nada. Ia me ajudou muito, muito. Sinto muita saudade dela. Não tenho mais vontade de ir em Salgueiro. Porque Salgueiro para mim tem os meus filhos. E todos me amam. Mas Salgueiro, depois que Ia se foi, para mim perdeu a graça. Eu estava doente. Principalmente quando eu ganhava menino. Uma vez que eu lembro, Nilda chegou, eu vou levar agora. Ia chegou para mim e disse, não, Mazinha não tem quem cuide dela lá. E eu vou ficar com ela aqui ao menos uns 5 dias. E ficou cuidando de mim, não faltou nada para mim. Ia, minha Ia, eu não te esqueço nunca, Ia. Porque tu é tudo na minha vida e eu te amo, Ia. Te amo. Naísa, quando jovem, era muito vaidosa. Ela só gostava de sair bem produzida e gostava muito de passear por várias cidades para conhecer os familiares dos pais. Teve uma infância muito feliz no Minador. Sempre
eu estava na hora da refeição, do almoço lá. Quando a senhora era criança? Era assim. E ela botava o almoço para as irmãs. As mais novas. As mais novas. E botava o meu pratinho também. Foi minha mãe. Aqui é o córrego do tio Xandino. Aqui é o córrego do tio Xandino. Aqui era a roça, onde eles plantavam fumo. Isso aqui eu nasci e me criei aqui. As meninas do tio Xandino aqui, Áurea, Naísa, Miraci, tudinho conhece isso aqui com uma palma da mão. Foi onde elas nasceram e se criaram. Saudade não mata, mas sepulta um coração por vida. Sua avó Dondon era seu verdadeiro anjo da guarda, aqui presente nessa foto com alguns dos seus filhos. E quando chegamos em Salgueiro, nossa vida não foi fácil, porque mesmo o pai sendo muito cuidadoso para não faltar nada em casa, mesmo assim faltava, porque ele morava na fazenda. E minha irmã, a Maneia, ela sempre procurava conciliar as coisas da melhor maneira possível, contanto que deixasse todas as pessoas à vontade e felizes. Quando ela me trouxe para morar com ela, eu era aquele pingo de gente, de 4 ou era 5 anos. Aí ela sempre lembrava do vestidinho que eu cheguei, aquele vestidinho vermelhinho, de bolinha vermelha, vermelhinho de bolinhas pretas e estampadinho, parece que era, não era bolinha não, era estampadinho, vermelhinho estampadinho e o cabelinho bem lourinho. Ela sempre lembrava disso. Falava isso dela, que havia aquele, sempre espero, na hora que eu ia chegando, ela me esperando no portão, e vendo aquele pingo de gente chegando. Olhe, ela não tem palavras para falar sobre ela. Eu me emociono muito, porque ela sempre foi uma pessoa que eu amei muito. Ela e minha mãe, para mim, eram 2 mães que eu amo muito. Foi uma pessoa que veio ao mundo só para servir e amar. E a vida dela foi de doação. Muita saudade. Eu creio que você está num lugar muito bonito, está melhor do que a gente. Eu te agradeço pelas vezes que você apoiou muito meu marido quando estava doente, meus filhos quando eu vinha, que trazia eles doentes. E você sempre estava pronta para receber e nos ajudar. Obrigado, Ia. Deus que te dê um bom lugar e que tu seja muito feliz onde você está. Entender, tia Ia, é só olhar o seu exemplo de vida dela, que teve uma determinada época da vida dela, que é como se ela tivesse renunciado a si mesma para viver para os outros. E foi assim que ela viveu. Então tia Ia hoje nos faz muita falta, porque tia Ia cuidou de todos, foi a mãe de todos. Então esse é o meu recado para ela. E que assim, esse documentário, o objetivo dele é que a gente possa, no futuro, nas próximas gerações, quem quiser desejar saber um pouco da vida dela, está aí, está registrado. E é um exemplo de amor que deve ser seguido, que deve ser visto, que deve ser homenageado. Mesmo com algumas dificuldades, sempre fomos muito felizes e abençoados por Deus. E agora só nos resta a saudade da mana Naísa ou Ia e mãe do coração. Ela nunca vai ser tirada do meu coração. Quando eu lembro dela, quando eu falo nela, eu sinto uma coisa muito forte. Falar de Naísa é lembrar as coisas boas da vida. Apesar que eu não gosto de relembrar o passado, porque quem relembra o passado, na minha opinião, sofre 2 vezes. Eu lembro de Naísa no começo da minha infância, e lembro sempre, mas eu vou contar um pouco da infância. Naísa nasceu, eu fui o 9º filho. Ela é a mais velha dos irmãos. E a pequena lembrança que eu tenho enquanto criança era
ela botava eu no colo e começava a brincar uma coisa ou outra e me chamava de louro. E ela sempre foi aquela pessoa serena, tranquila, assumia toda a responsabilidade de pai, que ele viajava sempre para negociar. Ela estava sempre em casa, ao lado da família, de mãe, de todos nós. E ela tomava conta do gado, pai era um lavrador de fumo, e ela assumia todas essas coisas. E ela sempre foi aquela pessoa muito serena, muito tranquila. A gente só tinha a se sentir feliz quando estava ao lado dela e de Áurea. E assim continuou, ela apoiando todos nós. Eu mesmo era uma pessoa que quando tinha qualquer coisa assim que eu precisava de um conselho, era a pessoa que eu me dirigia. E sempre vinha aquele conselho de irmão, de amigo. A Áurea era a conselheira e Naís era aquela pessoa que ouvia e dava apenas uma opinião quando ela realmente achava que precisava dessa opinião. Não sei por que você se foi, tantas saudades vou sentir e de tristeza vou morrer, e aquele adeus não pude dar. E aí? A senhora não sabe a falta que a senhora está fazendo a gente. Viver sem a senhora é muito difícil, muito mesmo. Ele ser iluminado, que a gente sabe que amava a gente de coração, sem falsidade. A senhora é esse ser que nos amava. Está ao lado do nosso pai, né? Eu acredito, pelo que ela foi aqui na terra, né? Uma pessoa que procurou fazer só o bem, tem um coração grandioso. Falar em Ia é meio que a sensação que todo mundo já deve ter passado na vida quando perdeu os pilares da família, né? Que é pai, mãe, e Ia era a comandante de nosso barco. E Ia era aquela pessoa muito objetiva. Ela era perfil mesmo de comandante. Ela cuidava, orientava, ela administrava a casa, brigava também. E conversava muito com a gente. Na verdade, o que ela queria era que todos nós fôssemos pessoas de bem. Hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui. Tá eu aqui e seu neto, tá seu afilhado, né? Afilhado filho, né? Que a senhora foi quem criou a gente, né? Tô aqui com meu filho aqui, Heitor. Só quero muito agradecer, muito agradecer a senhora por ter feito tudo que a senhora fez pela gente. Nunca vamos esquecer a senhora, nunca vamos esquecer o amor que a senhora distribuiu para a família. Nem a senhora, nem a tia Áurea. Você está nos nossos corações, minha mana. Você foi, é e sempre será nossa querida mestra, nossa querida mana, nossa querida professora. Todos os ensinamentos que nós temos, todas as ações, as atitudes que nós temos de bom, devemos a você. Mas uma das coisas que aconteceu entre eu e Ia, como uma planta que foi plantada aqui dentro do meu coração e não saiu até hoje, já tem 32 anos isso, e nunca saiu de dentro de mim, nem vai sair essa planta. Essa planta está plantada aqui dentro. Aí eu fui para Salgueiro, eu cheguei lá mais ou menos 5h30 da tarde. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo na mesa, jantando, e eu não jantei. Eu me sentei, baixei a cabeça. Aí ela disse, minha irmã, você está triste, você está muito triste, não está? Eu disse, estou. Eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Aí ela disse, pois não fique triste não, jante, não fique triste, porque meu pai passou essa casa em vida e você casou, mas você hoje é viúva,
é viúva, é igual a gente, que não casamos. Então, não fique triste não, minha irmã, que essa casa você não vai ficar na rua não. Essa casa é sua também. Tô aqui para falar de minha tia Ia, que para mim não é só uma tia. Para mim, tia Ia foi uma segunda mãe para mim. Como vocês sabem, eu morei dos 10 até praticamente os 15 anos lá com tia Ia, tia Áurea, vozinho, vozinha. E foram anos fundamentais para minha formação como pessoa, para minha educação. Então eu aprendi muito nesse período. Foram anos maravilhosos. E eu espero que todos nós, quando formos, nos encontremos com você, na paz celestial, na paz de Deus, na vida que nesse mundo nós não temos e que teremos no outro eternamente. E aí outro fato que é muito marcante, e aí é um fato marcante da maneira triste para mim, porque no ano passado, em julho, ela estava aqui com tia Ia, com tia Áurea, em Recife, e estava na casa de tia Celide, né? E eu marquei com minha família para passar o domingo com elas lá, e foi bem legal. E foi um dia tão agradável, e aí no final do dia, a gente foi se despedir para vir para casa. Eu abracei ela e ela disse, meu filho, olhou nos meus olhos e disse, meu filho, será que a gente vai se ver outra vez? E eu, na hora, eu disse, claro, tia, com certeza a gente vai se ver outras vezes, a senhora vai viver mais de 100 anos, e abracei, beijei. E naquele momento eu não percebi que realmente seria a última vez que a gente se via. É uma pessoa que eu amei e amo pro resto da minha vida. Faz muita falta para todos nós. A senhora foi importante na nossa infância, nossa adolescência, foi muito importante em nossas vidas. Nos deu apoio, aconchego, deu seu lar para todos nós, sem fazer questão por nada, sempre nos acolhendo com seu amor infinito. Muita saudade eu tenho da senhora, minha tia querida. Tia Ia, eu sinto muita saudade da senhora. Tia Ia, o tempo que vivi com a senhora foi pouco, mas foi muito importante. Ela adorava escutar rádio, ela tinha até um rádio ABC, quando a gente morava no Minador. E depois que ela veio pra cá, ela trouxe também um rádio. Ela gostava muito de escutar a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que foi justamente essa rádio onde ela assistiu a novela Lágrimas de Sangue. E aqui, depois que começou chegando televisão em Salgueiro, pronto, ela adorava assistir as novelas. Ela gostava tanto das novelas que toda semana ela comprava a revista para já ir se antecipando com o que ia acontecer. Ela adorava isso. Não lhe dou meu coração. Aqui, TRG2, Super Rádio Tupi, onde quer que você esteja, não há distância que nos separe. Cuidava de todos, tinha uma preocupação muito grande, porque com cada um, às vezes tinha um que não gostava de uma determinada comida, mas ela tinha um cuidado extraordinário de fazer. Ela, quando eu começava a engordar, aí ela ficava muito preocupada. Minha filha tem que ter cuidado, tá engordando. Eu disse, não, tia, a partir de segunda-feira eu vou começar a fazer o regime, diminuir o prato. Uma das coisas que ela adorava quando via eu comendo, ela olhava assim pra mim, ela almoçando junto comigo, né? Ela olhava assim pra mim, ô, boca boa, eu já tive essa boca no passado. Aí eu ria. Aí, quando ela olhava o prato menor, né, pouca comida, ela, oxe, minha filha tá sem querer comer, tá ruim a comida. Eu disse, nada, tia, tá ótima. É porque eu tenho que começar o regime, como a gente já conversou que eu tava engordando muito, aí eu tenho que diminuir. Mas minha filha tem que ter cuidado para não diminuir tanto, para não ficar fraca, para não adoecer. Tá certo, tia Ia. Até fiz uma tatuagem aqui em homenagem a ela, tia Ia, com girassol, porque a história do girassol foi o seguinte. Na semana que tia Ia adoeceu, nasceu um girassol no meu quintal sem ninguém plantar. E no dia que tia Ia faleceu,
o girassol morreu. Fabiano teve sonho com esse girassol, vovó mandando um recado para ele através de sonho. Enfim, até no momento da partida dela, até quando ela se foi, ela tentou me preparar de alguma maneira, a espiritualidade tentou me preparar de alguma maneira para eu enfrentar esse momento, e foi através desse aviso, através desse anúncio, com essa plantinha no meu quintal. Tia Ia é uma luz na minha vida que nunca vai apagar. Eu e João fomos privilegiados em passar os teus últimos 3 meses de vida contigo, passeando, tirando fotos, visitando nossas famílias e indo para médicos. Apesar do teu sofrimento no último mês de vida, quando foi internado em Petrolina, nós fomos agraciados de te dar o amor e carinho em retribuição a esse anjo aqui da terra que agora está junto ao nosso Pai Celestial. Descanse em paz, minha irmã. Falar de tia Ia é falar de uma pessoa que veio ao mundo servir. Na verdade, ela foi uma verdadeira servidora aqui nessa terra. Todos nós, quando lembramos de tia Ia, temos aquela lembrança de um semblante doce, de um semblante sereno e que sempre estava pronta a acolher e dizer palavras de carinho. Para mim, lembrar de tia Ia é lembrar da minha infância indo na casa de vovó Rosa e ela estando sempre lá, com aquele jeitinho carinhoso, com um jeitinho meigo, sempre de acolher, na verdade, porque eu acho que a palavra que define bem tia Ia é que ela sempre foi uma acolhedora de tantos sobrinhos, de irmãos, de amigos, de vizinhos. Então, tia Ia é essa pessoa. Eu quero deixar aqui o meu grande beijo para cada uma de vocês, as tias que hoje estão aqui presentes, e dizer que saudades que sentimos dela e que ela realmente foi muito especial e sempre será nos nossos corações. Um beijo a todas as tias e uma lembrança muito querida e especial da nossa querida tia Ia. Beijo, família. Em sonhos. Eu já tive sonho dela colocando a cabeça de Tiziana num momento muito difícil da vida de Tiziana. E Tiziana, quando eu liguei no outro dia, por incrível que pareça, Tiziana já havia dias e dias sem dormir e dormiu nessa noite muito, muito bem. Testemunha vivo desse relato, Tarsila, que eu sempre ligo para ela e conto tudo. Deixou muita saudade, falta, só vendo como é difícil ter ficado sem você. Mas a sorte que todo mundo sabe e é feliz porque sabe que você está bem, junto com Jesus e Maria. Tia Ia era amor, tia Ia era doação, tia Ia era a eterna mãe, a mãe de todos, né? Então tia Ia foi uma mulher que viveu para servir, para cuidar, para consolar, para amar. Minha passagem especial com tia Ia, né, foram tantas, e sempre me receber com todo, oi minha filha, oi filha, com aquele amor dela, aquele carinho. Mas eu estudei em Recife, e quando eu fui estudar em Recife, meu pai não queria que eu fosse, então no início, nos primeiros anos, eu estudei com a ajuda financeira de minha mãe, principalmente de algumas tias que me ajudaram, e de tia Ia. Tia Ia me mandava uma mesada todo mês, durante todos os anos que eu morei em Recife. E além do dinheiro que ela sempre mandava, ela mandava sempre um recado carinhoso. Filha, é para você comprar um lápis, uma borracha, um sorvete, um caderno. Só que o dinheiro não dava só para isso, o dinheiro dava para muito mais. Tia Ia era amiga, poxa vida, amiga para a banda voar. Pensa numa amiga que lutava por a gente, que brigava por a gente. O que ela acreditava, ela brigava feito uma leoa para nos defender. Naquilo que ela acreditava. E era braba. Tia Ia era braba, muito braba quando ela estava com a razão.
E tia Ia, para mim, ela foi e ela é um dos seres mais importantes da minha vida. Ela era tão boa para a família, assim, que ela vivia só em função disso, que a nossa mãe, depois de uma certa idade, passou a chamá-la de mamãe. Então, mãe passou a ser filha dela e ela ser mãe de mãe. Quando mãe morreu, ela chorava muito e dizia assim, que sabia que daquele dia em diante as irmãs não iam mais andar lá como andavam, porque a gente sempre estava por lá. E eu fiz uma promessa a ela, que ela ficasse despreocupada, que quanto a mim, eu ia continuar do mesmo jeito. E ela era muito boa mesmo. Ela era tão boa que a casa ainda era muito pequena e muita criança, que todos estudavam, e tia Rosinha de Jardim no Ouro Preto, né? E ficou assim marcado na minha memória, que eu ia para a escola à noite, e quando eu chegava, eu saía da escola 10 horas, aí muitas vezes eu ficava um pouco lá na rua do Banco do Brasil, e quando passava de 10 horas, 10h05, a senhora já ia lá atrás de mim, com aquela preocupação, que só quem ama se preocupa. E eu sei, tia, que se tem uma pessoa no mundo que amava a gente, é a senhora. Ai, como é difícil, muito difícil viver sem a senhora. Nossos dias, nossas noites, não é o mesmo. E nós sempre fomos muito unidas, muito próximas. E a gente até brincava, porque nós fomos ficando, né? A idade foi chegando e a gente dizia que as manguinhas rosas estava tudo maduro no pé e quem era que ia primeiro. Mas na verdade, quando nossa primeira rosinha partiu, mexeu muito com todas nós. Eu acho que a vida ficou mais vazia sem ela. E é realmente uma presença que é insubstituível mesmo. Ali é um anjo, sempre foi um anjo na vida da gente. Minha mãe, que eu considerava ela como uma mãe mesmo, né, além de tia, né? E amarei ela eternamente. E sei que um dia vamos nos encontrar na vida eterna. Tia Ia, como devoto de São Francisco de Assis, Tia Ia viveu igual a ele. Quando existia ódio, ela levava amor. Onde existia ofensa, ela levava perdão. Onde existia a discórdia, ela levava a união. Onde existia a dúvida, ela levava a fé. Onde existia o desespero, ela levava a esperança. Onde existia a tristeza, ela levava a alegria. Onde existia as trevas, ela levava a luz. Ela tinha tanto prazer em fazer tudo que a gente gostava. O bolinho de goma, as bolinhas de carne, que a família, todo mundo nos encontros tinha que ter as bolinhas de carne de dia, o bolo de goma, a macarronada, porque isso fazia parte de nossas vidas. E é isso, ela veio para essa vida e para cuidar mesmo. A missão dela, eu acho que era essa, e ela era feliz assim. E eu sei que hoje ela está uma estrelinha brilhando lá no céu. E sinceramente não me causa nenhuma tristeza se eu pensar que eu também um dia vou virar uma estrelinha que vou ficar junto lá com eles. Em 2 oportunidades ela salvou minha vida. Uma, quando eu tinha 11 anos que morava lá com ela pediu para trocar uma lâmpada lá do muro. E eu subi num tamborete e fui trocar essa lâmpada. E a lâmpada estava um pouco dura e eu forcei. Quando eu forcei essa lâmpada, quebrou o vidro. E simplesmente minha mão ficou presa na fiação lá de energia. E eu fiquei preso ali. Ela inteligentemente deu um chute no tamborete que eu caí. Quando eu caí, eu lembro que ela foi lá com as 2 mãos, forçando meu maxilar.
e abriu minha boca e tirou simplesmente minha língua que estava dobrada, me sufocando. Estava na garganta já minha língua dobrada, me sufocando, e ela foi lá e puxou minha língua, ficou segurando, e ali ela salvou minha vida. Em outro momento, papai estava lá em Salgueiro e Edgar, um vizinho lá das letras, pediu para ele levar uma rural dele que estava lá em concerto para as letras, né? E papai pegou essa rural, estacionou na frente da casa de tia Ia, mais ou menos assim umas 11 horas. E aí ele disse: meu filho, eu vou para as letras agora. Eu saí com ele, tia Ia. E aí quando papai deu na chave na rural, a rural não pegou. E ele disse: Wendel, dá um empurrãozinho aqui na rural para descolar. E eu fui empurrar essa rural, eu tinha aproximadamente uns 12 para 13 anos. E aí quando eu estava empurrando essa rural, tia Ia percebeu que vinha um carro em alta velocidade na rua. E ela simplesmente correu, se jogou por cima de mim e me jogou na calçada. Foi só o intervalo desse Del Rey bater com toda a velocidade na traseira da rural. Só para vocês terem ideia, a batida foi tão forte que esse Del Rey teve perda total. Ela ali salvou minha vida, porque certamente se aquele carro naquela velocidade tivesse batido em mim, esmagando contra a rural, com certeza eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Então, eu devo acima de tudo a minha tia, minha vida, 2 vezes. Somente 2 vezes. Eu tinha Ia como minha segunda mãe. A minha tia Rosinha era minha tia Rosinha, mas Ia era minha segunda mãe. Ela era uma pessoa muito simples, mas tinha suas vaidades. Só vestia roupas boas, bonitas, estava sempre com o cabelo cortado e pintado e as unhas feitas. Passei por um problema e eu me lembro que quando eu cheguei, tia Ia veio ao meu encontro. Ela me deu um beijo tão forte e um abraço. Ela me abraçou tanto e nesse abraço ela disse a mim: Tina, ela me chamava de Tina, não há justiça maior do que a justiça de Deus. Nós vamos estar vivos para ver tudo isso se resolver. Mas ela chorava tanto, que eu sentia a dor que ela estava sentindo. Gente, não dá mais. O que eu tenho para dizer para vocês é que tia Ia foi única. Foi única. E certamente a gente nunca vai esquecer essa pessoa maravilhosa. No dia 17 de setembro, ela fez a viagem dela. Não sei por que você se foi. Sinto muita saudade dela. 2 oportunidades ela salvou minha vida. Ali é um anjo. Tia Ia é amor, tia Ia foi amor, tia Ia foi doação. Eu tinha Ia como minha segunda mãe. Ela nunca vai ser tirada do meu coração. Tia Ia foi única. Muita saudade. Ela era muito querida, muito especial, muito boa. Ela foi e ela é um dos seres mais importantes da minha vida. E eu sei que hoje ela está uma estrelinha brilhando lá no céu. Descanse em paz, minha irmã. No dia 17 de setembro, ela fez a viagem dela. Eu sinto muita falta do apoio dela. Ela tinha muita preocupação comigo. Muito difícil desarrumar a mala. Uma mala que ela mesma tinha arrumado. Foi muito difícil isso. A vida é feita de memórias. Cada pessoa querida que pertence ao nosso círculo de afeto leva um pouco de nós quando ela se vai e deixa muito de si em nossos corações. Quem parte deixa experiências, exemplos e sentimentos. Apesar do vazio e das lágrimas que essas pessoas deixam, o legado delas continua vivo.
e hoje ela está no céu. Eu tenho certeza que minha tia hoje está no céu. Hoje ela é um espírito de luz. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas,